Gravação da nossa aula. Bom dia, Carol, novamente. Hoje, a ideia da nossa aula é a gente, no nosso calendário prévio, hoje seria o dia da nossa prova presencial. Contudo, diante de todos os acontecimentos, a gente, desde quarta-feira e quinta-feira, nós tivemos uma reunião onde foi instituído que teremos a prova. Essa prova será online e essa prova, a semana de provas começará a partir da semana que vem, depois do feriado. Então, na quarta-feira, dia 22, iniciam-se as provas. As provas serão todas online. Todas as provas acontecerão no dia das suas disciplinas. Então, no nosso caso, a nossa disciplina é na segunda-feira. A nossa prova vai acontecer daqui 15 dias. Então, vai ser lá no dia 27, na segunda-feira, no horário da nossa aula, né? E ela acontecerá de forma online. Será disponibilizado um link para você entrar, um link pelo AVA. Esse link ele não pode ser enviado nem por e-mail, nem pelo WhatsApp. E aí, se eu não me engano, ele mais próximo da data ele já estará disponível. E a prova ela deverá ser realizada naquele horário, ela não poderá ser realizada em outro horário, né? Então a gente tem, segundo o comunicado que acho que o TREF passou para vocês, não sei se você chegou a ver, a nossa disciplina, a prova tem início às 8 horas, e o encerramento da prova é às 10h50. Então, a gente tem o período da nossa aula, onde você vai fazer a prova em casa. Por agora, tem alguma dúvida? Não tem dúvida, não. Tá, ok. Deixa eu só... Tem uma aluna que está pedindo o link, ela nunca entrou na aula. Deixa eu só mandar o link para ela. Então, Carol, a ideia hoje, o que foi passado para a gente, já que hoje a gente já finalizou o nosso conteúdo do primeiro bimestre, a nossa prova, ela vai cair o conteúdo da unidade 1 e da unidade 2, que foram apresentados naquela nossa primeira aula teórica. Depois a gente acabou presencial, né, aquela primeira segunda-feira. Depois a gente acabou já tendo num segundo momento, a gente teve já a conversa de colocarmos as aulas a cada 15 dias, e aí logo depois a gente teve essa questão do coronavírus, e
Aí teve uma aula gravada que eu disponibilizei para vocês, finalizando a unidade 1. Essa aula ainda não, a gente não estava fazendo ela ao vivo, foi na primeira semana. E nós tivemos a última aula ao vivo, há 15 dias atrás, onde a gente abordou a unidade 2. A prova ela vai ter todo esse conteúdo. Na unidade 1, nós tivemos na sessão 1 falando sobre os conhecimentos, né? O que é o conhecer, o que é na ideia de conceituação do que é o conhecimento, como que a gente busca o conhecimento, uma introdução para a gente entender quais são os tipos de conhecimento. Então, eu perguntei para vocês o que era conhecimento religioso, o que era conhecimento filosófico, o que era conhecimento de senso comum, o que era o conhecimento científico. E aí a gente começou a rascunhar um pouquinho os conceitos. Logo em seguida, em cada sessão, a gente abordou esses tipos de conhecimento um pouquinho mais a fundo. Então, na sessão 2, a gente falou bastante do que é o senso comum, como que ele é constituído, quais são as suas características, quais são as suas lacunas. Na sessão 3, a gente falou sobre o conhecimento filosófico, qual que é a diferença dele para o conhecimento de senso comum, quais são as suas características, quais são as suas qualidades. E na sessão 4, a gente falou sobre o conhecimento científico, e dentro do conhecimento científico também a gente o comparou com o senso comum, com o conhecimento filosófico, e apresentamos suas características e o quanto dentro do conhecimento científico a base é a ciência, e aí o quanto hoje, quando a gente pensa numa disciplina de metodologia científica, a gente aprofundou um pouquinho mais nesse conhecimento, falando mais a respeito das suas especificidades, o quanto o conhecimento científico ele está relacionado à pesquisa científica, e quando a gente fala de pesquisa científica, a gente fala sobre métodos, e aí a gente entende o porquê da gente ter essa disciplina dentro do curso de Educação Física. Até o momento, tudo bem? Sim. Bom dia, Cláudia, que eu vi que você entrou, está conseguindo me ouvir? Bom, na unidade 2, que foi a nossa última aula, ela começa na sessão 1, onde a gente vai aprofundar mais o que é esse conhecimento científico, e aí o quanto o conhecimento científico ele está relacionado com a questão da gente pesquisar, né? O quanto dentro do conhecimento científico a gente vai analisar o todo, né? A gente vai analisar aquilo que está acontecendo, a gente busca respostas através do conhecimento científico, mas à medida que a gente busca através da ciência esclarecer os fenômenos, através da ciência, a gente busca responder a algumas questões. À medida que a gente entende que a gente não consegue responder tudo aquilo que a gente imagina, que a gente hipotetiza, a gente vai partir para o campo da experimentação para que a gente consiga encontrar essa resposta. E aí, a partir da unidade 2, a gente entra um pouquinho mais a fundo sobre o que é pesquisar, que é justamente quando a gente enxerga essa lacuna, e aí a partir disso a gente vai criar um método de pesquisa para que a gente chegue nessa resposta, né? Então, na sessão da unidade 2, a gente
verifica quais são os passos da pesquisa, então o quanto a gente precisa de um tema, a gente precisa de uma pergunta. A partir desse problema, ele é oriundo de uma observação, então a gente vai enxergar todo o panorama envolto dentro da nossa temática, verificar qual que é o problema que a gente busca responder, e aí a gente vai fazer um levantamento de informações para que a gente consiga formular uma hipótese, e aí a partir disso construir um método, que aí é o que a gente fala na seção 2, onde no método a gente vai ver que é o caminho ao qual uma pesquisa vai seguir para que a gente tenha passo a passo o que é necessário fazer para que a gente alcance esse resultado. E aí, então, a gente entende que os métodos vão ser todo esse processo ao qual a gente vai construir essa pesquisa científica. E aí, dentro desse método, a gente entende a importância de a gente estudar a temática, se aprofundar nessa temática, né, a qual a gente está escolhendo para responder determinada pergunta. E aí, na seção 3 da unidade 2, a gente falou sobre os fichamentos, que foi até um trabalho que eu pedi para vocês. Então, quanto o fichamento dentro desse processo da metodologia científica, a gente entende a leitura sendo muito essencial para que a gente consiga se apropriar desse tema, criar uma base de informações para que a gente consiga verificar o que já existe na ciência, quais são os buracos ao qual a gente consegue adentrar. E o fichamento é uma ferramenta que vai ajudar a gente a sistematizar essa nossa leitura. Então, o fichamento, a gente anota todas as informações dos livros, dos artigos ao qual a gente está lendo, ao qual a gente está se baseando para a construção dessa pesquisa. Então, vocês fizeram no trabalho, colocando as informações do artigo, qual que era o resumo, isso é o fichamento. E na seção 4 da unidade 2, a gente falou sobre os resumos e as resenhas. Então, dentro do fichamento, às vezes a gente pode colocar um resumo, ao qual a gente entende que é a apresentação do texto, onde esse resumo ele vai conter as principais informações lidas no livro, lidas no artigo, onde a gente vai preservar as ideias do autor, a gente vai sintetizar tudo aquilo que ele entendeu e julgou necessário colocar naquele texto. E aí, em seguida, a gente tem as resenhas, onde a gente coloca as informações daquele texto, a gente tem um resumo, mas a resenha não é só um resumo. Na resenha, a gente imprime nosso comentário, as nossas impressões. Então, a gente coloca uma visão nossa daquele texto, né? Então, a gente tem todos os passos da resenha, a gente tem as informações do autor, o resumo da obra, quais foram as conclusões, e no final a gente tece um comentário crítico a respeito dessa obra, que foi também um trabalho que vocês fizeram a partir daquele texto meu que eu mandei para vocês. Então, diante de todas essas informações, fiz um apanhado geral. Nós teremos na prova 15 questões, e as 15 questões são 13 questões objetivas, né, de alternativa, e 2 questões nós teremos como dissertativas, onde vocês vão escrever. Novamente, vou disponibilizar o link, dentro daquele link vocês vão entrar e vocês terão apenas uma chance de responder. Só será válida a resposta, essa resposta chegará para mim através de e-mail e somente a primeira tentativa será válida, então não adianta vocês tentarem
ou verificarem, eu errei uma questão, se você for lá responder novamente, ela, para mim, só aparecerá a sua primeira tentativa. Então, são 15 questões, 13 de alternativas e 2 de dissertativas. Até o momento, alguma dúvida? Não. Não. Tá ok. Então, a ideia da aula de hoje é tirar dúvidas, verificar se vocês têm alguma coisa que vocês não entenderam ao longo do bimestre, e aí a gente pode, neste momento, eu posso explicar de novo alguma questão, Professor. Oi. Oi, Jorge. A Carol está perguntando, o conteúdo basicamente é o que tem no livro? Isso. Basicamente o que a gente teve nas aulas e que é o conteúdo do livro da unidade 1 e da unidade 2, da página 7 até a página 112. Tá bom, ok. Cláudia, alguma dúvida? Tem alguma coisa que você quer que eu explique de novo? Não, professor. Eu estou acompanhando as aulas e vendo pelo livro. Entendi. Dentro do livro, eu acredito que tenha todas as informações e que a partir aí é uma dica, né, que eu dou, mas também é uma questão muito particular minha, né, o quanto talvez com a ajuda das aulas que foram gravadas, à medida que faço uma leitura do livro, aí depois vai ver as aulas novamente, depois tenta juntar os dois e rascunhar um resumo das questões que vocês julgam sendo as principais. Na nossa disciplina especificamente, eu vou abrir aqui, talvez deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver um documento do Word? Sim. Então, eu acho que para vocês fazerem uma boa prova, vou colocar aqui que a gente viu na unidade 1. Basicamente, saber o que é conhecimento. Então, saber que existe vários tipos de conhecimento, entender e aprofundar sobre o que é o conhecimento de senso comum, aprofundar sobre o que é o conhecimento filosófico, e aprofundar sobre o que é o conhecimento científico. Então, e quando eu falo de aprofundar seria a gente entender quais são as características, quais são as particularidades, a gente entender em qual momento a gente usa determinado conhecimento. Então a gente viu lá que o senso comum é um conhecimento que ele faz parte da nossa realidade, o quanto tem coisas que dentro do senso comum são aquelas coisas que a gente vê que não tem muita explicação, que está muito relacionado às vezes com uma questão de tradições,
e essas tradições estão relacionadas com questões familiares, questões religiosas, a gente entender que esse tipo de conhecimento, ele não é tão aprofundado, ele é um conhecimento um pouquinho mais raso, né? Já que se a gente tentar explicar alguma coisa a partir do senso comum, talvez a gente não vai ter tanta certeza para responder aquilo, né? Então, entender para quem que usa geralmente o senso comum, em quais situações a gente usa o senso comum, o conhecimento filosófico, a gente entender quem que usa, em qual momento que a gente usa, quais são os seus pontos positivos, o quanto na história da filosofia, no conhecimento científico, a gente consegue relacionar a filosofia, e está relacionada à questão da ética e da moral. Então, tentem se aprofundar nesses conceitos do que é ética também, que faz parte do que a gente também busca dentro do conhecimento científico. E depois aprofundar no conhecimento científico, verificar quais são as suas características, tentem entender, talvez até fazer um quadro das principais características e o que os diferencia, o que tem no conhecimento de senso comum, que não tem no filosófico, no científico e assim por diante. Eu acho que dá para fazer um apanhado legal e aí vocês conseguem ter todo o conhecimento necessário para fazer a prova a partir do que eu vou pedir nessa unidade 1. Na unidade 2, a gente vai falar no primeiro momento sobre o que é pesquisa, e o que é pesquisar. Então, a gente, na seção 1 da unidade 2, que foi quando a gente entrou nesse assunto da pesquisa, o quanto a pesquisa ela faz parte do nosso cotidiano. Eu falei hoje em dia o quanto a pesquisa ela faz parte do senso comum. A gente hoje em dia entra no Google para pesquisar qualquer coisa e lá tem várias informações, desde informações com alto valor científico até outras informações que são totalmente de senso comum. Então a pesquisa ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte da nossa vida, mas que ela é uma importante ferramenta quando a gente pensa no conhecimento científico, né? Então, à medida que a gente comentou que através do conhecimento científico a gente vai conseguir aprofundar em explicação de fenômenos, em busca de respostas, o caminho para a gente buscar essas respostas serão através da pesquisa, e o quanto a pesquisa ela nos leva aos métodos científicos para que a gente busque essas respostas, né? E aí na segunda sessão a gente entende a importância desse método científico, que seria o caminho que a gente vai percorrer para que a gente consiga estabelecer essa pesquisa, quais são os caminhos que a gente vai tomar, quais são as ferramentas que nós iremos utilizar. Eu trouxe tem aquele videozinho daquele robô fazendo a experimentação com aquelas plantas, o quanto a gente precisa regar, se a gente precisa regar as plantinhas todo dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, o quanto dentro desses métodos científicos a gente vai testar as hipóteses, né? A importância da gente estabelecer essas hipóteses
para que a gente, durante esse processo de pesquisa, a gente consiga responder a pergunta do nosso tema como um todo, né? E aí se atentem aos os tipos de pesquisa. Então a gente tem no livro lá vai ter uma tabela com os tipos de pesquisa, quais são as características, né? Então a gente vai ter os tipos de pesquisa a partir dos objetos de pesquisa ou a partir na realidade, os objetivos de pesquisa e através dos procedimentos técnicos que a gente vai ter naquela pesquisa. Então, se vai ser uma pesquisa de acordo com o objetivo dela, se ela vai ser uma pesquisa exploratória, se ela vai ser uma pesquisa descritiva, se ela vai ser uma pesquisa explicativa. Então, na exploratória, o quanto a gente vai se aprimorar e explorar determinado assunto a partir de uma pesquisa uma forma de pesquisa bibliográfica. Na pesquisa descritiva, a gente vai ter a descrição de alguma variável, de algum fenômeno. Na pesquisa explicativa, a gente vai entrar a fundo na realidade daquele tema. É uma pesquisa que geralmente está relacionada com questões sociais, da áreas das ciências sociais. Aí dentro das pesquisas, de acordo com os procedimentos técnicos, a gente vai ter a pesquisa bibliográfica, que é o que a gente faz no nosso TCC. A gente tem, por exemplo, a pesquisa experimental, quando a gente tem uma série de experimentos para realizar. A gente tem estudo de campo, quando a gente vai lá no campo fazer essa pesquisa. A gente tem estudo de caso, quando isso é relacionado a alguma coisa, por exemplo, uma doença rara, ou quando a gente não avalia um grupo, a gente avalia somente uma situação, enfim. Eu dei uma olhada na tabela, né, que ela caracteriza bem esses tipos de pesquisa. E aí, o que vocês fizeram depois que eu pedi no trabalho, o fichamento e o resumo e resenha. Coloquem a partir dessas ferramentas que auxiliam a gente a pesquisar o que é o fechamento, como que faz um fichamento, quais são as suas características, o que precisa ter dentro de um fichamento. Que é, novamente, ter as informações do autor. Então, a gente tem lá, por exemplo, no texto que eu fiz, a gente coloca lá a letra J e escreve lá meu sobrenome, Tavares, aí coloca Jorge Fernando, aí escreve o título daquele texto. Então, aqui eu vou colocar que eu estou construindo um texto de revisão para a prova B1, aí é São Paulo 2020. Então aqui a gente tem uma referência bibliográfica, né? E aí depois a gente, se for somente um fichamento bibliográfico, somente essa parte. Se for um fichamento completo, aí a gente escreve aqui o resumo daquele texto ao qual a gente está se referindo, né? E aí, quando a gente fala de resenha, também colocar o que é a resenha, como que faz, o que precisa ter em uma resenha. A gente viu lá que a resenha ela é um resumo
mas a sua opinião, opinião própria, ou o seu... Me fugiu a palavra agora. A gente colocar a nossa impressão digital, né? Nosso comentário crítico a respeito daquele texto, né? Então, na parte do resumo, a gente não vai colocar aquilo que é a ideia principal do texto, né? E a gente vai aliar isso o que a gente entendeu, o que a gente não entendeu, o que a gente achou que foi um ponto positivo, o que dentro daquela obra não foi tão legal, enfim, colocar a nossa opinião acerca dessa temática. Então, isso que vai diferenciar a resenha. A resenha não é só o resumo, a gente tem o resumo onde a gente tem as ideias principais e o fichamento quando a gente coloca as informações do autor. Então, se a gente for pensar num processo de construção, enquanto a gente vai começar com um fichamento, aí dentro desse fichamento a gente consegue acrescentar um resumo e dentro do resumo a gente também consegue fazer uma resenha. E aí, se a gente pensar numa sequência lógica, a gente pode começar com o fichamento. Do fichamento a gente parte, depois faz o resumo e tendo esse resumo a gente consegue fazer uma resenha, que é quando a gente já passou pela parte do fichamento, a gente já fez o resumo e depois a gente teceu os nossos comentários críticos a respeito daquilo que a gente leu. Eu acho que se vocês conseguirem, a partir desse roteiro, verificar dentro do livro, ou se eu, enquanto aluno, eu gosto de escrever, eu mesmo fazer um resumo, a partir desse roteiro, eu acredito que seja um bom caminho para que vocês possam fazer uma boa prova. Tem alguma dúvida dentro desse roteiro? Vocês querem que eu explique alguma coisa? Vocês acham que ficou faltando alguma coisa? Tem alguma coisa que não ficou tão claro? Não, Carol não. Cláudia? Cláudia, está me ouvindo? Conseguiram anotar aí o que esse textinho, esse roteirinho que eu fiz? A Carol, ela fotografou, ela conseguiu fotografar tudo. Ah, bacana. Desculpa, Jorge, meu áudio travou aqui, mas não, eu consegui anotar, eu tirei foto e ficou claro, sim. Tá ok, então. Bom, a aula hoje é isso, eu fico aqui à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Ao longo desse processo aí, até o dia da prova, se vocês fizerem esse resumo, ou se nas estratégias de estudo de vocês surgirem algum tipo de dúvida, eu estou à disposição. Podem me chamar pelo WhatsApp. A Cláudia, a gente não tem mais aula, né? Em outra disciplina, mas a Carol, se tiver dúvida na nossa disciplina de quarta ou na nossa disciplina de quinta também, pode me procurar se tiver qualquer dúvida. Eu fico à disposição. Tem alguma dúvida a respeito da prova? Assim, da questão logística da coisa, né? Novamente, vai ter o link, vocês vão fazer essa prova online. Tem alguma dúvida a respeito disso?
Só um minutinho que a Carol tem uma dúvida, peraí. Tá. Jorge, consegue deixar um pouco maior essa tela da revisão aqui, por favor? Claro. Assim tá bom? Tá, na unidade 2, eu não consigo enxergar aqui. Quer que aumente mais? Tá bom, Jorge, é só para tirar foto. Peraí. Jorge. Oi. A Carol, a dúvida dela é referente ao retorno lá para Anhanguera. Tem uma previsão do dia 4 de maio? Você confirma algo assim? Isso. É o que eles comentaram na reunião quinta. A previsão desse retorno é no dia 4, porque a gente tem as provas, a gente tem essa... Não dá, o déficit não dá. Teve o feriado da Páscoa agora, a gente vai ter uma série de feriados, né? Semana que vem tem o feriado de Tiradentes, depois tem o feriado do dia 1º de maio. Então, as provas começando no dia 22, é uma quarta, elas vão até o dia 28, que é uma terça. Aí a gente tem dia 29 e 30, que é quarta e quinta, né, de aula. E aí a gente já tem o feriado dia 1º, então a ideia é na segunda-feira, no dia 4, a princípio, voltar às atividades presenciais, mas tudo isso vai depender das recomendações de saúde, tanto da esfera estadual quanto municipal, né? Então, a gente viu semana passada o pronunciamento do governador que a ideia era, ele estendeu a quarentena por mais 15 dias, então a gente tem, a princípio, a quarentena até dia 22, 23 de abril, né, até semana que vem. E aí o que foi passado para a gente é a ideia é voltar dia 4, podendo antecipar, o que eu acredito que seja um pouquinho difícil, ou também podendo postergar isso de acordo com o que vai acontecer nos próximos dias, né? Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem essa semana, todas as disciplinas vão fazer o que a gente está fazendo hoje, revisão, ou caso algum professor ainda não tenha passado todo o conteúdo, ainda tem essa semana para terminar de passar o conteúdo, tirar dúvidas a respeito tanto do conteúdo quanto da prova, do que a gente está vivendo, né? Aí a gente não tem o feriado, aí a partir da quarta-feira que vem, nos horários das disciplinas, tendo a prova, e a prova somente naquele horário, né? Não dá para fazer depois. E que uma outra coisa que é muito importante, como a prova vai ser online, e vai ser, quando a gente fala online, é um sistema, né? A gente tem a ferramenta, por exemplo, essa ferramenta que a gente utiliza para que a gente converse ao vivo, para que a gente tenha as nossas aulas, essa ferramenta ela faz parte do pacote Office, né? Que nós da instituição temos. E tem um pacote específico, que é o Forms, que é por ele que nós faremos a prova. E como a gente está falando de um sistema, às vezes quando a gente faz a prova presencialmente, o professor vai falar, a prova vai até 10 horas da manhã. E aí, às vezes, o aluno não acaba tendo mais aqueles 5 minutos. Quando a gente fala numa prova online, deu o horário, essa prova vocês não vão conseguir realizar o envio da prova, né? Então, que vocês fiquem atentos a isso. Então, essa semana a revisão, depois a gente tem as provas,
E aí, depois do feriado do dia 1º, aí a ideia é voltar, mas isso ainda não é 100% garantido, porque a gente tem que esperar os próximos acontecimentos. Não sei se o que o governo e a prefeitura vão instituir para os próximos dias, depois que acabar esse período dessa quarentena que eles passaram para a gente. Tá ok. E aí a Já- ideia, quando a gente voltar, a gente, na disciplina de metodologia não, mas as outras, que a gente retome as aulas práticas, que a gente, principalmente a Carol aí que faz basquete comigo, que a gente tem as aulas dentro da quadra. Ô, Cláudia? Jorge, uma pergunta. As aulas começam... Não, aliás, a prova começa dia 22, é isso? Isso, deixa eu ver se eu... Não sei se você chegou a ver, parece que o Treff Mandou. ele mandou. Eu tô aqui com Mandou. o comunicado, deixa eu colocar aqui. Eu vou projetar aqui. Então aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas a gente tem o início no dia 22. Então a Isso, gente tá. tem prova na quarta, quinta, sexta, na segunda e na terça. Aí a nossa disciplina aqui está na Seria segunda, dia 27. 27. Isso. Tá. Tanto no matutino quanto noturno, é que tem as disciplinas que vocês têm os dias das provas, né? Tá. Aí a gente tem aqui até terça, dia 28, aí a gente teria quarta, 29 e quinta, dia 30, para a gente falar sobre como foi a prova, dar um feedback, fazer uma correção de prova, devolutiva das provas, e aí depois, na sexta dessa semana, a gente tem o feriado do dia 1º, e aí passando o feriado dia 1º, sábado dia 2, domingo dia 3, aí no dia 4, na segunda-feira, a gente, Tá. E aí é o teoricamente, seguinte, teria o a retorno. única que eu queria saber é o seguinte, vai acabar as aulas na data certa, então? Por enquanto, sim. Por enquanto, não tem nenhuma questão de atraso do semestre, não. E eu acredito que mesmo se a gente, por exemplo, no pior cenário, que a gente fique em quarentena até o fim do semestre, nós estamos preparados para entregar o semestre. A gente tem na nossa programação estratégias para que o semestre acabe até fim de junho, início de julho, sem atrasar nada, sem atrasar ninguém. Entendi. Mais alguma dúvida? Não. Então eu vou disponibilizar eu vou parar de gravar aqui e eu vou disponibilizar a gravação